Fala Golfer, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto open source, o Twigo. Mas antes disso, vinheta. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Temporim e aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no blog, o aprendagolang.com.br, eu costumo postar conteúdo sobre Go, Kubernetes, carreira. E por falar em carreira, se você está querendo mudar de carreira ou aprofundar, aumentar seus conhecimentos aí na área de tecnologia, não deixe de conferir nossos cursos de Go, principalmente a nossa imersão, onde a gente fala sobre Go, Kubernetes, Terraform, gRPC, DDD, onde a gente também vai criar 3 projetos práticos, um API, um Worker e um CLI. A gente vai conectar eles, vai usar o RabbitMQ ali no meio, vou te falar sobre arquitetura de software, enfim. Uma imersão bem completa, tem mais de 300 aulas lá na imersão. E o melhor de tudo, aqui embaixo tem o link para imersão e também um cupom de desconto para você se inscrever lá. Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso projeto open source, o Twigo. Se você não viu, o vídeo anterior que a gente postou aqui foi o primeiro vídeo da série sobre o Twigo. Nós vamos construir um projeto open source juntos. Então tem o link do repositório aqui embaixo também, já vai lá, deixa estrelinha, já coloca um watch lá para poder ver as mudanças que ocorrerão no repositório. E esse primeiro vídeo é um vídeo mais prático, eu quero mostrar para vocês um pouco da ideia ali do Twigo, né? No vídeo anterior eu falo bem da concepção dele, de como que ele vai ser, né? Qualquer ideia por trás dele. Nesse aqui eu quero trazer um pouco mais prático já, eu quero mostrar alguns manifestos que eu imagino ter. Então, bora dar uma olhada aqui nos manifestos que eu construí. Então, a primeira ideia é que a gente tem aqui pelo menos 5 tipos de manifestos diferentes. Então um deles vai ser do tipo esquema. Se você usa Kubernetes, você deve estar olhando e pensando, pô, parece familiar isso aí. Sim, parte da ideia aí eu me inspirei, vamos dizer assim, em como são os manifestos do Kubernetes. Então a primeira coisa a gente começa declarando aqui a versão da API que a gente está usando, né? No caso que vê um alpha, porque o sistema inteiro é alpha, né? Você nem construir ele ainda. Depois a gente coloca aqui o kind dele, então que tipo de objeto vai ser gerado dentro do sistema depois. E alguns metadados. Então tipo o nome desse objeto aqui e que módulo que ele pertence. A minha ideia com o módulo é mais depois na hora de a gente fazer a parte administrativa, que eu quero me basear muito no que o Django oferece. Que basicamente você tem lá os modelos, né? E você consegue utilizar aquelas classes e o admin basicamente é gerado automaticamente. A minha ideia aqui do módulo é que a gente consiga agrupar os modelos, os esquemas e os tipos de endpoint, enfim. Ainda não está muito claro como é que eu vou fazer isso. O admin é uma segunda etapa que eu quero desenvolver depois. Mas eu quero utilizar esse módulo aqui para criar alguma coisa na parte administrativa do sistema de forma basicamente automática. Depois nós vamos para as specs. Aqui nas specs, e o esquema nada mais é do que nossa tabela no banco de dados. Então esse name que a gente dá aqui, além de ser o nome desse objeto, vai ser o nome da tabela no banco de dados. E aqui depois nós temos as colunas, onde eu vou ter o nome da minha coluna, o tipo dela, e depois a gente dá para colocar várias aqui, dados opcionais, né? Tipo aqui eu estou falando que essa coluna vai ser primária, só tem aqui o title, que vai ser string, a gente pode definir depois também como varchar, isso aqui é inicial, então dá pra gente pensar um pouquinho melhor nisso aqui. Deixe sua opinião, por favor, aqui nos comentários, se você acha que tem alguma coisa que poderia ser diferente aqui, em todos os modelos que eu vou mostrar. Então, descrição, a coluna aqui, done, quando foi criado, quando foi atualizado, e aí eu tenho os defaults time.now, depois que vai se refletir lá na hora de gerar o SQL que vai criar a tabela. Beleza, simples, tranquilo, nada de muito diferente. Depois que eu tenho o esquema, a minha ideia é que, beleza, eu tenho o esquema, então eu tenho um banco de dados criado, tenho a minha tabelinha criada, agora eu preciso de um modelo, eu preciso mapear esse esquema para um objeto dentro da minha aplicação. E aí vem o objeto tipo model. Então eu tenho aqui o kind model, dou um nome para ele também, módulo que ele pertence, e daí eu venho aqui para as specs. Ele fala, olha, isso aqui pertence ao esquema todos, né? Que é o esquema que a gente tem aqui, ó, name todos. Ele vincula lá com o model todos. E depois eu faço aqui uma relação. Então eu falo, ó, as propriedades do meu objeto todo, né, do meu model aqui, é ID, vai ter mapeado com a coluna ID, do tipo inteiro, o título, mapeado para a coluna título, description para a coluna description, assim por diante, mapeei todas elas. Aqui no final eu coloquei, ó, created at, e a coluna, né, que está mapeada aqui, não passei o tipo. Aqui é uma coisa que eu quero perguntar para vocês o que vocês acham. Cheguei a imaginar um cenário onde, se eu não passar o tipo, fica implícito que é o mesmo tipo que está lá no banco. E como eu tenho aqui no meu esquema, né, as declarações de tipo, então basicamente o tipo que está aqui, ele fica implícito aqui no módulo. Achei interessante, gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, só para entender aqui se
Se você tivesse que configurar um sistema dessa forma, se para você estaria ok. Tô com o meu model aqui, então mapeei minha tabela para dentro de um objeto. O que eu vou fazer depois? Agora eu vou criar um endpoint. Então se eu vou criar um endpoint, eu crio um objeto tipo endpoint. Dou um nomezinho para ele, falo que é do módulo todo também. E daí vem as specs. Eu falo, ó, aqui tem que estar autenticado para conseguir bater nesse endpoint. O model que eu vou utilizar aqui é o todo. Então, quando eu falo que é o todo, eu estou apontando ele para cá, né? Model todo. Apontei para lá. Ok. O método que eu vou aceitar nesse endpoint aqui é do tipo post. Aqui eu estou falando do método já da request que eu vou receber aqui, certo? O path dele é /todo. E a request dele vai ser, ó, no request, o body vai ter somente os fields title e description. Pode ver que aqui eu estou falando dos campos que eu tenho declarado no meu model. Então eu falo, olha, só title e description que vai vir naquele payload. Qualquer outro campo que vier, ignora. Não é para vir, tá errado, né? Depois a gente pensa se a gente vai dar erro se vier outros campos, porque o JSON não é válido, enfim. A gente pensa nisso depois, mas aqui eu tenho os fields, então title e description. E o único que é obrigatório é o title. Então se description vier vazio, tá tranquilo, mas o title não pode ser... pode estar vazio, ele é obrigatório. O que eu vou mandar na response? Lembrando que eu tô aqui em cima mapeado o meu model. Vou mandar um status 201, né? Quando dá sucesso. Por que eu não estou mapeando aqui quando dá erro, né? Porque se der erro, já tem aqui as convenções de código para retornar. Como eu não sei que esse endpoint está criando algo, eu não posso assumir e retornar um 200, né? Então eu vou retornar um 201. A ideia é que o quê? Se eu não passar nenhum status, eu sempre retorno 200. Se eu passar um status, eu retorno o status que foi marcado aqui quando é sucesso. E depois eu falo aqui, ó, no body eu vou retornar os seguintes campos: ID, title, description, done e created at. Daí, de novo, estou mapeando lá do meu modelo. Como eu disse, eu quero poder fazer mais do que somente uma API. Se eu quiser criar um site, eu quero que o sistema também atenda. Só que ao invés de criar um endpoint, eu quero criar um outro tipo de objeto. Que eu chamei ele de page. Vou criar uma página aqui. Dou o nome para ele também, né? Pode ver que eu comecei tudo igual. E a spec eu passo, olha, o template é esse. E daí pensando que aqui eu vou ter que passar o caminho do template, ok? Obviamente, conforme a gente for desenvolvendo, a gente vai testando. Mas aqui é o caminho do template. Então eu tenho lá meu template chamado list to do, por exemplo. E aqui no context, como dentro de uma página web eu posso retornar mais de uma coisa, né? Repare que aqui eu não vinculo, né? Eu não vinculo nada dessa página aqui com um modelo específico. Mas no contexto aqui eu vinculo. Por quê? O context para mim são as variáveis que eu vou retornar, ok? Então se eu tô falando que aqui no meu context eu tenho um name todos, eu vou criar uma variável do tipo chamada todos e vou armazenar nela algum dado. Que dado? No caso aqui, nesse context, eu tô colocando que o type dele é list. Então se é list, eu vou selecionar tudo que eu tenho lá, ok? Sem filtro nenhum. Pega tudo que tem lá e traz aqui. Joga na variável chamada todos e utiliza o model todo. Quando eu falo utiliza o model todo, veja que eu estou amarrando tudo. Eu falo, olha, vai lá no model todo, que está mapeado para o esquema todos. Então eu sei qual que é o banco, quais são as colunas, eu sei tudo. Faz o select, linka os dados aqui. Como é list, vai retornar um array, beleza. Então aqui minha variável vai ser uma lista. E retorna isso aqui depois lá para dentro desse template. Dentro do template, eu não criei ele aqui ainda, mas a minha ideia é que a gente consiga trabalhar utilizando o template do Go, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um range lá e vou listar tudo que eu tenho lá. Vou né, listar todos os tudo. Thiago, legal. Então, type list é para tudo. O que eu imaginei que foi a gente ter 5 tipos, né? Então, ou melhor, 6 tipos. Que é o create, então para quando eu for inserir alguma coisa. Update para atualizar. O read, para ler somente um. Read ou get. Não decidi muito bem ainda. Deixa sua opinião aí, por favor, também. O delete. O list, que é daí para buscar todos. E o custom. A minha ideia é que eu tenho um type aqui custom e daí eu consigo vincular a um objeto tipo query. Quando eu vincular com um objeto tipo custom query, eu passo o nome dele, no find by todo, passo qual que é o modelo, então o modelo é o todo. De novo, quando eu falo aqui qual que é o modelo, eu já sei qual que é o esquema. Não preciso fazer nenhum tipo de mapping aqui, porque lá no model eu já fiz o mapping das colunas para as variáveis. Então eu tenho um model todo. E a query que eu vou executar é isso aqui, ó. Select asterisco from todos where title igual variável 1. E aqui nas vars eu passo quais são as variáveis que vão ser trocadas aqui. Então a primeira variável é o título. E daí imaginando isso aqui dentro de uma página, no meu payload vai ter que vir uma variável chamada title, que ela vai cair aqui e vai substituir aquele 1 na hora de executar. Isso aqui depois toda uma parte da programação. Mas esses aqui são os objetos que eu imaginei a gente ter agora no começo. Sendo que o custom query vai ser uma das últimas coisas a fazer. E por onde eu pensei da gente começar a escrever o nosso código. Vamos começar pela parte que lê, interpreta esses arquivos e cria esses objetos dentro da memória da aplicação. Por quê?
com base na criação desses objetos, que a gente vai poder fazer todo o resto da aplicação. Então a primeira coisa que tem que fazer é carregar isso para a memória para poder buscar eles lá depois. Por favor, deixa aí nos comentários o que você achou dessa estrutura que eu montei aqui, desses objetos. Se você acha que faz sentido, se não faz, está muito nebuloso ainda. Seria legal fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre o que é o Twigo. Deixa sua opinião, se acha que alguma coisa tinha que ser diferente, se viu alguma coisa que pode ser um problema futuro. De novo, vamos construir esse negócio juntos. Próximo vídeo, provavelmente eu vou trazer um pouco de código já. Não sei se eu vou escrever o código no vídeo ou se eu vou trazer a explicação somente no vídeo, ok? Mas, de novo, se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar essa série que vai ser sensacional. E vamos fazer desse projeto open source não só um dos maiores projetos open source Go da comunidade brasileira, mas um dos maiores projetos open source Go do mundo, criado por nós, brasileiros. Vamos fortalecer a comunidade, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no fórum também, tem o link embaixo, nossa newsletter. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.